Boa noite a todos. Meu nome é Anderson Knaip Duarte. Sou aluno do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vou fazer uma breve descrição do meu trabalho realizado até o momento. O meu orientador é o professor Thales Costa Soares, e o título do meu trabalho é Um Novo Olhar para o Ensino de Física no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora. Inicio a minha apresentação trazendo algumas questões importantes. Qual é a função do Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora? Que contribuições poderão ser dadas pelo Centro de Ciências para a chamada alfabetização científica? Como são realizadas as visitas escolares ao Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora? Que tipo de atividades são desenvolvidas durante essas visitas? De que forma o Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora pode contribuir para o desenvolvimento de recursos pedagógicos voltados para o ensino da física? A partir dessas questões levantadas, é importante compreendermos como se dá o funcionamento de um centro de ciências. A Resolução número 30/2018 do Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora regulamenta o funcionamento do Centro de Ciências da UFJF. Em seu título 1, artigo 1º, apresenta os seguintes objetivos: apoiar atividades de educação científica e o trabalho docente nas escolas de educação básica, contribuir para a formação inicial de professores para a educação básica em todas as áreas do conhecimento, desenvolver atividades relacionadas à educação científica não formal e à divulgação das ciências e da cultura científica, dirigidas tanto ao público escolar quanto à sociedade como um todo. Investigar questões relacionadas à educação científica e desenvolver inovações, recursos e materiais pedagógicos para o ensino das ciências nas escolas de educação básica. Fomentar o interesse pelas ciências na população e nos estudantes, despertando talentos para este campo de atividades. Como justificativa do meu tema proposto, destaco que, em um mundo cada vez mais globalizado, ampliam-se os espaços que podem contribuir para a construção da chamada alfabetização científica. Os espaços de educação não formal, como o Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora, pode e deve cumprir esse papel. Dessa forma, é necessário articulações de práticas pedagógicas que busquem superar as visitas tradicionais e motivacionais e promovam, de fato, aprendizagens relacionadas aos conceitos científicos. Os objetivos específicos dessa pesquisa são a elaboração de um catálogo didático educacional, utilizando os experimentos disponíveis no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora. Apresentar possibilidades de desenvolvimento de atividades investigativas no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora, que contribuam para a chamada alfabetização científica. Avaliar a aprendizagem dos alunos nas visitas realizadas ao Centro de Ciências. No caso, são duas visitas, uma tradicional e uma visita investigativa. Estimular nos estudantes uma postura autônoma, crítica e transformadora, que possa contribuir para uma formação básica científica.
Para apresentar a metodologia utilizada nessa pesquisa, resolvi organizar as etapas realizadas em tópicos. Inicialmente foi realizada a escolha da turma para participar da pesquisa. Foi escolhida uma turma de segundo ano do ensino médio matutino de uma escola pública de Juiz de Fora. A turma era composta por 38 alunos, sendo que foram designados 5 para serem alunos monitores. A escolha de monitores ocorreu por interesse dos próprios alunos. Inicialmente eram 5, porém um desistiu e permanecemos com 4 alunos monitores. A seguir, apresento as seguintes etapas: capacitação dos alunos monitores, aplicação da sequência didática com os alunos monitores, a visita tradicional ao Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora e a visita investigativa ao Centro de Ciência da Universidade Federal de Juiz de Fora, com aplicação da sequência didática com a turma. A capacitação dos monitores. A ideia de se escolher alunos monitores surgiu da necessidade de facilitar as interações sociais da turma durante o desenvolvimento da sequência didática, pois, trata-se de uma turma bem grande, uma turma de 38 alunos. Entre abril de 2019 e agosto de 2019, foram realizados 5 oficinas com os alunos bolsistas da Universidade Federal de Juiz de Fora e alguns encontros com o professor de física. Nos encontros com os alunos bolsistas, ocorreram oficinas de hidrostática, eletricidade, ótica e estática. Os alunos monitores tiveram aulas explicativas dos experimentos presentes no salão principal. Ocorreram também momentos em que eles puderam discutir e debater os assuntos abordados. E, por fim, a aplicação da sequência didática com os alunos monitores. Então, essas foram as diversas etapas de capacitação dos monitores. Como parte da capacitação dos alunos monitores, foi realizada uma sequência didática. A sequência didática com os alunos monitores foi realizada no dia 15 de agosto de 2019, no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora. Além dos alunos monitores, participaram da aplicação da sequência didática o professor de física da turma e o professor orientador do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, o orientador Thales da Costa Soares. As análises das atividades envolvidas pelos alunos monitores foram realizadas a partir da transcrição dos áudios gravados durante a realização das mesmas. Aqui nós temos alguns registros, de aplicação da sequência didática, com os alunos monitores, uma parte realizada no laboratório de física e uma outra parte realizada no salão principal do Centro de Ciências. A primeira visita realizada com a turma 2MB, que é a turma do segundo ano, foi chamada de visita tradicional. Essa visita ela ocorreu no dia 31 de maio de 2019, durante o turno da manhã. A visita apresentou as seguintes atividades: interação com os experimentos do salão principal do Centro de Ciências. A duração foi de 1 hora e 30 minutos. Na segunda etapa, apresentação e interação com a tabela periódica interativa, que teve uma duração de aproximadamente 40 minutos. Na terceira etapa, nós tivemos uma apresentação de uma sessão no planetário, que teve a duração de aproximadamente 30 minutos. Por fim, fizemos um lanche coletivo
que durou aproximadamente 30 minutos. Após todas essas etapas, retornamos para o colégio. Aqui nós temos alguns registros, né, da primeira visita. Então, temos, né, uma parte que foi realizada ali no salão principal, com os diversos experimentos, né, de ciências. Temos também a apresentação da tabela periódica interativa e a apresentação realizada no planetário. Apresento aqui algumas análises importantes dessa primeira visita, né? Então, a primeira visita da turma ao Centro de Ciências permitiu que os alunos pudessem interagir com os experimentos do salão principal, né? E recebessem orientações e explicações dos bolsistas da universidade. Considerando essa visita como a convencional, utilizada diariamente no referido espaço, percebe-se que não houve um estudo dirigido ou um aprofundamento dos conceitos abordados. Além disso, não houve também qualquer tipo de registro ou desenvolvimento de cálculos que pudessem desencadear situações de reflexões e até mesmo de aprofundamento dos conceitos científicos. Essa primeira visita, ela foi filmada, né, por uma equipe especializada do SEAD. Essa equipe colocou as câmeras escondidas, né, de forma que os alunos não pudessem perceber que eles estavam sendo filmados. A ideia de se utilizar a filmagem é para que eu tivesse registros dessa primeira visita para futuras análises e avaliações. Agora eu vou falar um pouquinho da segunda visita, né, que foi realizada com a turma. Essa visita foi chamada de visita investigativa. Então, a segunda visita ao Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora, com a turma de segundo ano da Escola Estadual Presidente Costa Silva, ocorreu no dia 8 de novembro de 2019, no horário de 8 às 12 horas da manhã. As atividades envolvidas foram atividade no Laboratório de Física do Centro de Ciência, que durou aí aproximadamente 2 horas e 30 minutos, uma atividade no salão principal do Centro de Ciência, que teve a duração de aproximadamente 30 minutos, e por fim foi realizado um lanche coletivo com a duração de aproximadamente 30 minutos. Essa segunda visita, realizada no Centro de Ciências, apresentou os seguintes objetivos: desenvolver uma sequência didática, utilizando o laboratório de física e o salão principal do Centro de Ciências, sobre o tema equilíbrio estático dos corpos sólidos e o princípio de funcionamento de uma alavanca. Possibilitar a interação entre alunos e também entre alunos/professor, promover uma aproximação dos alunos com a Universidade Federal de Juiz de Fora, divulgar o Centro de Ciências como um espaço de aprendizagens significativas que favoreçam a alfabetização científica e, por fim, despertar o interesse dos alunos pelas ciências através de atividades práticas, interativas e investigativas. Agora eu vou trazer um pouco mais de detalhes, né, sobre a sequência didática, né? Então, os assuntos abordados na sequência didática foram: primeiro, o que é uma alavanca; segundo, para que serve uma alavanca; terceiro, forças, aí nós temos a força-peso, força mecânica, né? Quarto, o que é torque, que também pode ser chamado de momento de força, né? Momento de uma força. 5, relações entre força e torque. 6, os conceitos de centro de massa e centro de gravidade. E, por fim, o item 7, falar sobre equilíbrio estático dos corpos sólidos. Aqui nós temos uma foto, né, com um kit experimental que foi utilizado por cada grupo durante a realização da sequência didática, né? Esse kit aí, ele é composto de uma balança de precisão, uma balança comum, 2 réguas de madeira,
de 1 metro cada, uma trena, um corpo de prova de massa desconhecida, 5 corpos de prova de massas conhecidas e uma apostila com as atividades a serem desenvolvidas. Bom, agora eu vou apresentar um pouco das etapas da sequência didática, né? O primeiro momento foi chamado de problematização inicial, ou então situação-problema. Essa etapa foi realizada na Escola Estadual Presidente Costa e Silva, em que foi apresentada uma situação-problema para os alunos. Um segundo momento, que foi chamado de previsão de respostas ou hipóteses individuais. Essa etapa também foi realizada na Escola Estadual Presidente Costa e Silva, através da situação-problema apresentada anteriormente, né? Eu fiz um levantamento dos conceitos prévios dos alunos, trazendo algumas questões que abordavam sobre determinadas situações da problematização inicial. A partir do terceiro momento, as etapas foram desenvolvidas no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, o terceiro momento foi chamado de descrição das soluções, ou experimentação 1. Nessa etapa, cada grupo realizou algumas atividades investigativas experimentais no Laboratório de Física do Centro de Ciências. No quarto momento, houve uma discussão das observações, análises e interpretações dos resultados. Ou seja, nessa etapa, os grupos fizeram análises das atividades envolvidas e buscaram apresentar explicações para os resultados obtidos. Além disso, cada grupo fez os devidos registros de acordo com a análise realizada. Aqui nós temos alguns registros, né, da aplicação da sequência didática com a turma, né? Então, nós temos algumas fotos aí que mostram a aplicação da sequência didática no laboratório de física e temos também um registro, né, utilizando aí a alavanca no salão principal. Então, a primeira parte experimental, né, da sequência didática foi realizada no laboratório de física do Centro de Ciências, onde cada grupo utilizou o kit experimental apresentado, né? Depois teve um tempo para explicação do professor. Aí, neste momento, o professor fez um apanhado geral das discussões e fez uma síntese de tudo que foi discutido, né? Esse foi o quinto momento. Após isso, os alunos se deslocaram ali para o salão principal para fazer a experimentação 2. Essa etapa ela foi realizada utilizando a alavanca, né, do salão principal. E, por fim, né, nós retornamos para o laboratório de física do Centro de Ciências, onde fizemos uma análise final. E a última etapa, que foi uma autoavaliação, essa sim foi realizada na escola onde os alunos estudam, né, na Escola Estadual Presidente Costa e Silva, que foi a autoavaliação. Aqui nós temos alguns registros, né, da aplicação da sequência didática com a turma, né? Então, nós temos algumas fotos aí que mostram a aplicação da sequência didática no laboratório de física e temos também um registro, né, utilizando aí a alavanca no salão principal. Por fim, eu apresento aqui algumas conclusões e perspectivas futuras. A partir das análises comparativas das duas visitas realizadas ao Centro de Ciências, é perceptível a necessidade de se utilizar tal espaço como parte de um processo contínuo de ensino-aprendizagem, que favoreça o desenvolvimento de atividades que promovam a chamada alfabetização científica. Para favorecer a divulgação do Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora, assim como as possibilidades de desenvolvimento de atividades investigativas no mesmo, pretende-se construir um catálogo didático educacional
que será constituído por lista de experimentos por eixo norteador. A princípio, contaríamos com os seguintes eixos: mecânica, ótica, eletricidade, hidrostática e acústica. Teríamos também descrição do experimento, conceitos abordados e algumas possibilidades de atividades investigativas. A ideia é que esse catálogo seja disponibilizado no site da Universidade Federal de Juiz de Fora, para que os professores de educação básica possam utilizá-lo como uma importante ferramenta para planejamento de atividades que possam ser desenvolvidas no Centro de Ciências. Aqui nós temos uma apresentação geral, né, do cronograma, algumas etapas que já foram desenvolvidas e outras que ainda serão realizadas. Por fim, trago aqui algumas referências bibliográficas que foram utilizadas e alguns agradecimentos.